Bem-vindos. Esta conferência será Obrigado. gravada Opa, agora. a vozinha. É. Obrigado aí pela presença de todos. Então, para quem, caso alguém não me conheça, eu sou o Marcelo Gonçalves, fundador da comunidade IA para Vendas e CS. Eu criei essa comunidade na loucura, sem objetivos, grandes objetivos de expansão ou escalonar isso, e foi muito legal porque muitas pessoas gostaram da ideia lá no final de fevereiro, né? Então, a maioria de vocês que está aqui. A propósito, o Tiago foi o primeiro membro da comunidade. Porque quando eu trabalhava com o Tiago na AD, eu primeiro comuniquei internamente na empresa que eu ia criar essa comunidade. Quem quisesse entrar, iriam ser os primeiros. O Tiago foi o primeiro que topou essa loucura comigo. E aí, essa loucura que agora tem mais de 600 membros e a gente fez bastante mudanças, né, para adaptar ao modelo, a gente tentar entregar cada vez mais valor, porque como a gente estava falando também, né, acho que todo mundo aqui deve estar em, no mínimo, 5 grupos ou comunidades, então a gente quer absorver conteúdo o tempo inteiro, mas tempo a gente não tem. Então, mas o principal objetivo da comunidade, ele se cumpre a cada dia, que é todo mundo, não era só para eu espalhar informações ou insights ou dicas de IA, é para todo mundo ajudar a colaborar. Então, esse ecossistema funcionou perfeitamente. E aqui estamos todos nós juntos. Eu fiz essa breve introdução do que é a comunidade. Obrigado por estarem aqui nesse primeiro episódio de podcast. Quem sabe aí, futuramente a gente esteja até em um estúdio. Planos bacanas aí para 2026. E vou passar a palavra para quem está junto no dia a dia, tocando a comunidade, que eu não sei se vocês conheciam as carinhas do pessoal aqui, então vou passar a palavra para cada um se apresentar também. Acho que eu posso começar pela Bárbara, né, Bárbara? Oi, Nossa pessoal, boa embaixadora. noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeitamente, sim. Acho que é a frase mais falada em todos os calls, né? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Mas vamos seguir aqui. Pessoal, acho que assim, vale a pena contar um pouquinho de mim, como eu entrei aqui na comunidade, alguns negócios que eu estou envolvida. Então, eu sou estrategista de vendas, eu tenho mais de 12 anos na carreira corporativa. Saí do corporativo e comecei a empreender há 2 anos e meio. Então, hoje eu tenho uma consultoria que é a Baradier, onde eu atuo como Head Comercial as a Service em empresas PMEs, muito voltado agora como uma estratégia nova, né, no mercado de indústria. Então, é onde a gente está conseguindo ter mais crescimento. Acho que até informação legal aí para vocês já pegarem esse insight. E aí a gente tem um braço novo que a gente lançou esse ano, que é o braço de tecnologia, onde a gente desenvolve agentes de AI, automações e projetos mais complexos como micro SaaS, voltado para a área de vendas. Então era muito fácil ali para mim, enquanto muito difícil, aliás, quando eu estava dentro de um cliente, eu precisava indicar outras consultorias para desenvolver, então decidimos absorver. E encontrei o Marcelo, o pessoal aqui da comunidade, acho que foi uma super feliz coincidência, porque nessa minha jornada com a IA já faz aí pelo menos uns 3 anos que eu trabalho com algumas empresas, né, que são de desenvolvimento com AI. Então, encontrei a comunidade do Marcelo, entrei na comunidade, já logo deu match aqui com esse time que está aqui, com todos vocês. E aí fomos trocar ideia de empreendedorismo, que não me falha a memória, né, Marcelo? E aí foi nascendo isso dos embaixadores, da comunidade, e aí hoje estou aqui com vocês. Ajudo, a gente fica aqui nos bastidores pensando em como é que a gente traz melhores conteúdos. Esse formato de podcast, por exemplo, foi uma das coisas que a gente já estava pensando há algum tempo, testamos algumas coisas com webinars, e aí agora finalmente a gente trouxe para esse formato gravado, que vai ficar disponível depois no YouTube, que todas as pessoas vão poder assistir. Hoje eu vou ser mediadora, então eu vou direcionar aqui o nosso papo, direcionar as nossas perguntas. E antes da gente começar e responder a pergunta que não quer calar, né, que é se a IA vai substituir vendas e CS, eu quero deixar um presente aqui para vocês, então eu vou mandar aqui no chat, que todo mundo tem acesso. Estamos em campanha de Black Friday na Baradier. Baradier está em associação com a PIN, que é um software, um SaaS de agente de SDR para pequenos empreendedores e pequenas empresas, onde ele faz todo o fluxo
desde a geração do lead, enriquecimento desse lead, contato com esse lead e agenda sua reunião. Em collab com a Babi, que é um desenvolvimento meu, a gente já tem, a Babi está já no mercado desde maio desse ano, muito apoiando as minhas mentoradas, e agora a gente decidiu abrir para o mercado. Babi é uma assistente de vendas estratégica que atua direto no WhatsApp de vocês, ajudando vocês a melhorarem pitch de vendas, fazer roleplay, analisar propostas em PDF, analisar PPTs, montar copy de cadências de e-mails, de prospecção. Então, ela é um grande cérebro estratégico comercial, te ajudando a vender mais ali no dia a dia. Vou deixar o link para vocês. A gente vai ter uma surpresa num próximo webinar que eu vou fazer na semana que vem. Então, deixo aqui para vocês testarem. Todo mundo que está aqui pode testar por 15 dias gratuitos, independente se vocês vão participar da live ou não e se vão seguir com as duas iniciativas, tá bem? Já fica aqui esse presentão. E vamos seguir. Eu queria, na sequência, chamar a Jéssica, então, para ela se apresentar, falar um pouquinho dela. Pessoal, tudo bem? Acho que eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu acho que eu já vou engatar aqui um pouquinho até dessa nossa polêmica, né? Se a IA vai substituir de fato, porque é uma coisa que eu venho trabalhando muito forte, que é esse discurso. E aí eu acho que é interessante a gente começar nessa parte já, que é, né? Hoje eu sou a Jéssica, eu sou cofundadora de uma startup voltada para a inteligência artificial no segmento da saúde, tá? Então, hoje a gente tem toda uma estrutura que atua dentro das principais redes sociais, então WhatsApp, Instagram, Facebook, para resolver a dor das clínicas, né? Quem aqui nunca teve problema tentando marcar uma consulta, que atire a primeira pedra, né? E a gente viu essa dor, a gente entendeu, né, que o profissional da saúde, ele não aprendeu na faculdade a tratar o paciente dele como um lead, a tratar como uma venda, né? E não é culpa dele, não, ele realmente não vê isso na faculdade dele. Então, a gente entrou com toda essa inteligência comercial por trás e entregamos uma inteligência artificial que realmente pega aqueles contatos e converte em paciente, né? Então, o nosso foco principal é esse. A empresa, ela é IA First, literalmente, a gente, assim, antes de colocar pessoas dentro do time, a gente analisa de forma muito profunda, né, o que a gente vai fazer com a ajuda de uma IA e o que a gente vai complementar com o profissional. E eu quis já começar trazendo isso, porque, assim, a gente é uma empresa IA First, a gente vende um agente de IA que atende os contatos e todo cliente que eu falo me pergunta, ok, a gente pode demitir minha secretária? Estou exagerando, todos não, mas eu digo que 9 entre 10 perguntam: eu posso demitir minha secretária? E a gente fala que não, porque a gente sempre entra nesse discurso e hoje é o foco da Converte, que é a nossa empresa, é sempre trazer essa educação para o nosso cliente de que nós não somos a empresa que vai usar o discurso de que a IA vai substituir o profissional dele, ou a gente também não vai trazer o discurso, desculpe quem usa esse discurso, né, falando que, olha, demiti todo o meu time, coloquei uma IA aqui para atuar. Então, a gente não vai por esse caminho, a gente vai por um caminho diferente, que é o quê? A IA, ela vai complementar o que a empresa consegue fazer. Ela consegue liberar tempo do profissional para que ele atue em outras frentes, porque precisa. E existem frentes dentro de uma empresa que não tem como você colocar uma IA, você precisa ter um profissional muito bom por trás. Qual é o ponto crítico hoje que a gente identifica, principalmente com os nossos clientes? A IA, ela não substitui, mas ela escancara quem é ruim. Não tem jeito. Eu tenho cliente que colocou a gente de IA para rodar e demitiu a secretária, não para ficar sem, tá? Mas ele contratou uma nova, com mais segurança, que ela ia conseguir atuar. Ela, na verdade, ela foi treinada pela IA, né? Porque ela entrou ali e acabou acompanhando as conversas da IA, mas ela demitiu porque a secretária era muito ruim. E ela era refém daquela secretária, porque ela não tinha como. Hoje em dia, para você conseguir contratar, né, a gente tem aquele ditado, não sei se muita gente já ouviu, mas a gente tem o ditado que fala que contrate devagar, né, e demita rápido. Então, assim, esse processo de contrate devagar é o que dá o trabalho para a clínica e que todo mundo fica refém. Então, muita gente pensa, eu vou tentar mais um pouquinho, eu vou relevar, agora está muito cheio,
depois eu tento, eu tenho que fazer uma campanha de Black Friday. Ninguém quer demitir ninguém na campanha de Black Friday, né? Imagina que sufoco. Então, a IA, ela ajuda a dar esse respiro e você deixar de ser refém dos profissionais que não são bons. Então, assim, hoje eu vejo muito isso aqui, né, dentro da Convert, é uma coisa que a gente tem vivido muito na prática, e eu acho que é um comportamento muito interessante, porque quando a gente vê, eu vejo muita gente falando, não, mas aí você pode colocar só a IA atuando e ela vai tocar. Me preocupa. E me preocupa bastante, assim, eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu tenho muito esse ponto, assim, de ter um pé atrás com quem fala que a IA vai fazer de tudo. Sim, sim. Jess, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que até ao longo aqui da nossa conversa a gente vai explorar bastante sobre essas coisas. Deixa aqui pra gente o link da Convert também aqui nas mensagens para o pessoal poder ver o teu site, conhecer teu produto. E queria aproveitar e chamar a Michelle para ela se apresentar, então, falar um pouquinho dela também, dar sequência no que a Jess aqui já levantou a pauta para a gente, de que para a área de clínicas, né, a gente não vai demitir a secretária, a gente vai ter a IA para trabalhar junto com ela. Então, vamos seguindo esse papo aqui que começou a ficar quente. Obrigada, pessoal, pela presença aí. Eu sou responsável pela empresa Bluefield, vocês já devem ter ouvido falar por aí, nos grupos e tal. Eu também estou em diversos grupos, né? Eu trabalho há, sei lá, 25 anos, melhor não falar essas coisas, mas fazer o quê, né? Mais de 25 anos com venda B2B, e já fui desde pré-venda até agora empreendedora, tenho minha própria empresa, então eu faço tanto a gestão comercial quanto a parte de marketing e vendas mesmo, né? Geração de leads, etc. Pegando o gancho da Jéssica, a IA, de fato, ela não vai substituir. Você não vai demitir vendedor porque você tem IA. Eu gosto muito de falar de produtividade. O meu mundo veio da produtividade. Quando eu comecei no mundo de vendas, eu comecei com produtos, com tecnologias Adobe, por exemplo, com tecnologias Microsoft. E tudo que a gente falava já há 20 anos atrás era a tecnologia veio para dar produtividade, para eliminar processos manuais, para eliminar processos repetitivos e tornar o seu trabalho mais inteligente. Você vai poder usar mais o seu cérebro, você vai ter mais tempo para poder pensar, estudar, etc. E estar menos estafado do que ficar fazendo trabalho manual, né? Então, automação, tudo que a gente consegue com a IA, e claro, a gente hoje consegue muita coisa, a gente consegue fazer, por exemplo, né, como a Jéssica falou, um processo todo de PR, que vai desde a qualificação do lead, da identificação do lead, até de fato fechar a venda, né? Eu vi um vídeo do Google outro dia que ele conseguia até trocar produto, etc. Então, assim, o trabalho manual, o trabalho mais burrinho, digamos assim, ele sim vai dar mais produtividade para a gente e ele tem que ser estudado por nós que estamos aqui, que estamos criando projetos de IA, que estamos criando processos de vendas para que esse processo ruim não seja levado para a IA. Porque se a gente levar um processo ruim, a IA também vai fazer de uma forma ruim, né? Então, a gente precisa pensar onde que o meu processo tem gargalo, onde que o meu processo está indo bem, para poder levar isso para a IA. Pode até pedir para a IA melhorar, porque ela vai melhorar, ela vai te dar toques, ela vai entender como é que está o mercado, você pode pesquisar o mercado e ela vai conseguir aprimorar aquilo que a gente precisa, que é ganhar mais, vender mais, ter mais tempo livre, né? Para quem é empreendedor que está em diversos grupos, fazendo diversas empresas, etc., a gente sabe que falta tempo para tudo, né? Então, a IA ela veio para isso, para dar produtividade. E aí eu vou passar para o Guilherme, que é quem falta ali, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Meu nome é Guilherme, também estou no mercado de trabalho, faz 10 anos de experiência no mercado de operações e Customer Success. E hoje trabalho na TopSend solução de geração de lista, qualificação e comunicação por multicanais. E seguindo o que a Jéssica falou, e principalmente, eu acho que há mercados que terá substituição ou não terá substituição, isso a gente não tem como bater no martelo, mas uma coisa que é um fato é que profissionais que não estão utilizando a IA serão substituídos por profissionais que utilizam a IA no seu dia a dia. Então, o humano vai ser substituído por outro humano. O outro humano que é mais produtivo, que é mais ágil, que está fazendo um trabalho com maior qualidade. Aquela nova secretária que a Jéssica trouxe, ela é mais produtiva, ela também possivelmente tem uma mentalidade mais aberta ao novo, à tecnologia, e esses são habilidades, tanto hard skills quanto soft skills, que vão ser vistas pelo mercado como com muito cuidado e zelo, porque esse profissional está continuamente aprendendo e utilizando a IA para ser mais produtivo no seu dia a dia. Então, eu acho que também existia aquela analogia lá atrás, em que os dois estavam olhando o leão lá atrás e uma pessoa parou para amarrar os cadarços. Daí, tu tá amarrando o cadarço aqui para correr mais rápido que o leão? Não, eu só preciso correr mais rápido que você. Então, eu acho que aqui, nós profissionais, a gente precisa se capacitar para, vamos dizer, ganhar essa competição e usar a IA para colaboração. A gente não está competindo com a IA, a gente está competindo em ser melhor todos os dias e, com isso, ser mais produtivo para empresas. Gerar mais valor com a IA como aliado. Acho que esse é o start que eu queria trazer aqui nessa reflexão também. Bárbara, por favor. Boa, muito bom, valeu, galera. Acho que assim, para a gente continuar aqui nesse assunto, eu vou deixar para explorar eu e o Marcelo aqui fazendo esse final do que a gente acha dessa polêmica. A minha opinião é bastante polêmica sobre isso, já aviso vocês. Mas eu concordo, eu acho que em várias partes desse processo a gente tem formatos em que a IA vai funcionar e formatos que ela, cara, vai acabar atrapalhando, né? Então, principalmente quando a gente pensa em fluxos enterprise, em fluxos que é account, fluxos que dependem ainda de um relacionamento, né? Mas as possibilidades, elas são infinitas do que a gente tem e eu queria explorar um pouquinho mais disso com vocês agora. Eu queria ouvir de você, Marcelo, de tudo que você tem visto, e aí você acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais usa e mais testa diferentes IAs. O que você já viu que a IA consegue automatizar e o que ela ainda não consegue? Nossa, muita coisa mesmo. Eu testo o dia inteiro. Se você for ver o meu histórico de vídeos sobre IA, eu sou louco da IA mesmo. Não, meu cartão de crédito é só IA. Não tem mais Netflix ou Disney, é só IA e IA, né? Então eu adoro testar. E você tocou num ponto muito legal, inclusive, que eu estava esperando alguém comentar, senão eu também ia comentar, que é também do Key Account. Muita gente, a gente fala muito da parte de vendas, pré-vendas, e a Substitui, ela está ajudando muito nisso, né? Mas e o Key Account? O CS, né? Que é um pós-venda. Depende ainda de muito relacionamento humano. Então, eu tenho visto que trabalhos que a IA, de forma muito eficiente, substitui, eu diria que um LDR, não sei se todo mundo aqui é familiarizado com o LDR, que é o levantar listas, suprir, nutrir informações, né? Isso, para LDR, eu acredito que é uma das poucas que a gente poderia, sim, confiar na IA para fazer. Mas a partir do SDR ou BDR, principalmente BDR que é o cara de outbound, né? É o contrário do SDR, que é voltado para o inside. Eu diria que esses dois
é algo que ainda tem muita dificuldade, tem muita empresa que está cuidando do rabo no sentido, fez uma coisa com IA, mas tem que ficar ajustando um monte de coisa, né? Porque a IA para um SDR, por exemplo, igual a Jéssica estava comentando, faz bem, mas tem que ficar de olho, tem algum momento que tem que ter um humano monitorando, então isso são coisas que acho que desses processos, não sei se eu respondi da sua pergunta mesmo, até que pontos, né, a IA poderia ou não, de forma muito eficiente, suprir. Eu diria, bem de forma rápida. O LDR, sim, acho que, no meu ponto de vista, é a única profissão que poderia ser suprido. Todas as outras para frente, não. É quase impossível, como eu falei, tem algum momento que você vai ter que corrigir o rabo que você deixou com a IA, porque o próprio James Park, eu testo a automatização dele, a forma de ligar, ele tem uma função que é ligar para as pessoas e a voz dele e a forma de falar é sensacional, mas dá para saber que é uma IA. Né? Ela tem um tom de educação ainda igual uma IA, ela tem uma restrição e robótica igual uma IA, então até entrando no assunto de IA para ligações, né? Dificilmente vai ser substituído. Eu acredito que vai ter um momento da famosa bolha, que já estão tendo muitos artigos sobre isso, né? Que o povo vai, as empresas, enterprise, todo mundo vai acordar que vamos esquecer um pouquinho esse assunto, ok, vamos automatizar o que a gente realmente precisa, mas tem algumas coisas que o humano não consegue trocar. Porque o tete a tete, o Boa, relacionamento humano é isso. boa, Má. Vou passar para a Jéssica aqui, que ela tá com a mão levantada. Só que só para complementar o que o Marcelo falou, porque você foi falando, eu pensei, eu falei, faz super sentido, assim, o LDR, acho que é realmente um cargo, assim, que talvez deixe de existir. E aí, quando você começou a falar, eu falei, ó, tudo que ele está mencionando são cargos que precisam falar com uma pessoa, né? E pessoas são imprevisíveis, então acho que esse é o ponto, né? A IA ela pode aprender ao longo do tempo, e obviamente a gente está vendo só o começo, ela vai evoluir muito mais, ela vai saber tratar muito mais. Mas assim, eu até brinquei hoje, eu tinha soltado coincidentemente um post no LinkedIn falando sobre isso, que desde até na época que só era bot, a Vivo ela sofria, não sei se alguém conhece essa história, eu conheci através de uma das responsáveis que criava esses fluxos na Vivo. Ela sofria muito porque ela ligava, era um bot que chamava a pessoa para perguntar se o técnico tinha ido na casa da pessoa. E aí a pessoa respondia assim: não, ele veio sim. E aí o que acontecia? O bot entendia o não, ele não veio, porque ela pegava a primeira palavra. Então, assim, é uma mania, é negação pleonástica que a gente chama na linguagem, né, em português. E é uma coisa que o humano faz, porque a gente está acostumado, a gente fala e termina com né? A gente tem todas essas manias que a gente usa. E a inteligência artificial, acho que ela sofre com isso, porque ela não tem todo esse controle do que ela está recebendo. Obviamente, no futuro ela vai estar muito mais avançada, mas é importante. E uma curiosidade até é que, não sei se todo mundo sabe, mas hoje, pelo menos hoje, a gente tem um código de ética entre as IAs, onde se você insistir, ela não pode falar que ela é um ser humano. Ela tem que falar que ela é uma IA. Ela não pode fingir ser uma pessoa. E o ser humano, ele pode usar a palavra de segurança, de falar, então não quero falar com você, eu quero falar com o ser humano. As empresas que já perceberam isso, elas entenderam que, olha, eu posso deixar uma IA atuando. Mas se ela fala assim, eu quero falar com o ser humano, ela vai transferir. Da mesma forma que antigamente as empresas, até hoje ainda usam, muitas empresas grandes usam automações que ficam ouvindo as ligações e vendo se a pessoa está muito estressada, se ela está irritada, se ela está falando palavrão. E com base nisso, ela já fala: opa, transferir para um humano ali tratar. Então, pula a URA. E vai ser a mesma coisa com a inteligência artificial. Imagina uma empresa que simplesmente definiu que vai ser só o dono e a IA, a coisa não vai andar, porque o dono vai chegar uma hora que não vai conseguir mais tratar, né? Acho que alguém levantou a mão aqui. Eu tinha levantado a mão. Isso quando a gente está falando ainda de regionalização, de alguns lugares ali, que o cara, por exemplo, você vai fazer uma prospecção em Fortaleza, o cara termina assim, ó, pronto. Então, assim, tem esses jargões, essas coisas assim, que também pega para IA, viu?
Total. Inclusive, você até me fez lembrar, isso não é uma coisa assim que a gente erra por estar no Brasil. Obviamente, aqui a gente tem muita cultura diferente, a gente é um povo muito mais misto, mas existe um livro que fala sobre a cultura da Netflix, né? Não sei se alguém já viu, é A Regra Não Ter Regras, e ele fala sobre como ele sofreu, porque quando eles resolveram globalizar a Netflix, começaram a colocar filiais em vários lugares, ele percebeu que a cultura em cada lugar era diferente. Então ele sofria, porque seres humanos são pessoas totalmente diferentes. Você daqui, a gente aqui já de cada estado já muda, imagina de cada país. Então ele sofria muito com isso. E eu acho que hoje, neste início, a Yala não consegue, obviamente, tratar tudo isso. Mas enquanto a gente conversa aqui, eu fiquei até pensando assim, sabe? Às vezes a gente dá uma devagada. Eu pensei assim, cara, imagina se naquela época, quando começou a nascer a era da indústria, as pessoas começaram, tivesse internet, imagina todo mundo se reunindo e falando assim, será que as máquinas vão substituir o ser humano? Aquela prensadeira lá, eu acho que vai substituir. Então, assim, acontece, vários empregos de antigamente não existem mais. Existia antigamente o emprego de um homem que passava apagando as lamparinas na rua. Isso, obviamente, não deixou de existir quando a lâmpada foi inventada. Então, foi como o Guilherme falou: não tem como tratar a IA como a nossa inimiga, ou a gente vai competir contra ela. A gente vai ter que aprender a conviver e usar ela. Boa, boa, Jess. Quer falar, Michele? Eu vou aproveitar o gancho da Jéssica, que falou de Netflix, amplidão no mundo, né, etc. Tem um ponto que eu vejo muito também, que é qual o nível de automação e qual o nível de especialização que você quer, né? E qual é o tamanho da sua empresa, o tamanho do risco que você vai correr com uma IA ou não, né? Porque se você é uma Netflix da vida, por exemplo, você precisa ter as funcionalidades muito mais testadas, você precisa ter uma segurança, uma privacidade de dados muito mais definida do que se você está fazendo um pedaço só da sua prospecção. Por exemplo, como o Marcelo falou, só um pedaço da sua identificação e geração de lista, né? Então, assim, quando você fala de IA também, eu gosto de falar de risco, porque a gente está vendo muita coisa se desenvolver, mas a gente, daqui a alguns anos, vai ver também que eu acho que as coisas vão se consolidar. Então, a gente vai ter empresas que já entenderam quais os riscos que podem acontecer com o uso de uma IA na empresa inteira ou não, e quais os riscos que pode se correr ou não. Eu estava conversando semana passada com um gerente de TI de uma área de advocacia, e eles têm uma IA lá para poder ler processos, etc., sugerir peças, né? Só que, assim, ele falou, é muito engraçado as gerações, porque, assim, a gente como TI, a gente como gestor, entendeu que a IA é ok, assim, tem que parametrizar, tem que, né, tomar todos os cuidados para não alucinar, etc., mas os advogados mais velhos não usam de jeito nenhum. Eles ficam na sala, com os livros, com aquela cultura toda mais antiga, até porque eles estão acostumados, enquanto os mais jovens estão ali usando e fazendo as peças e depois, ok, corrigindo, mas tem essa coisa de geração e tem essa coisa de tomar cuidado com a empresa, qual é o nível de risco que você quer e pode correr, né? Boa, boa, Mi. Eu queria trazer um pouquinho, assim, acho que a gente está olhando muito para a IA ainda no modo IA conversacional, né? Que é a IA de atendimento, é a LDR, é a SDR, né? Então, eu acho que para a empresa pequena, e aqui até já falando, acho que para o empreendedor, eu que trabalho aqui sozinha, hoje eu tenho meus clientes, eu que tenho que fazer prospecção, eu que tenho que vender, eu que tenho que falar com a contabilidade, eu presa, né? O famoso eu presa. E para mim, poxa, eu tenho uma IA que ela vai fazer uma lista em cima do meu ICP, montar uma cadência multicanal, vai enviar mensagem para essas pessoas, vai qualificar esse lead, vai marcar uma agenda para mim, faz muito sentido. Mas não faz sentido, por exemplo,
para uma empresa grande, e aí estou falando assim até de clientes que eu estou atendendo agora, eu virar para ele e falar assim, manda os teus 10 SDRs embora, que agora a gente vai colocar IA em tudo. Então, a gente substitui, né, num formato de, por exemplo, ao invés de eu ir lá e precisar contratar mais 3 SDRs sêniors, eu posso ter 2 IAs que elas já vão dar conta disso. E aí, esses SDRs que eu tenho aqui já no meu time, eles vão começar a atender o estratégico disso, então, pós a qualificação desse lead. Então, acho que tem muita coisa que pode ou não fazer sentido quando a gente fala de IA conversacional. Mas eu acho que aqui eu queria entrar um pouquinho mais a fundo em processos. Então, o que a gente consegue fazer com a IA além da do conversacional? Então, quando eu olho para o meu processo aqui, uma das maiores descobertas que eu tive foi aqui na comunidade, agradeço muito ao Marcelo, foi a Jane Spark. Eu sou a pior pessoa que vocês podem conhecer para fazer um PPT. A pior, eu tenho certeza que se vocês têm filhos, eles fazem muito melhor que eu. E eu perdia, tipo, cara, 4 dias tentando fazer uma vou nem xingar, de PPT, PowerPoint. E depois comecei a lutar com Canva, que daí o negócio já ficou um pouco melhor, que daí ali eu tinha um pouco de template, pelo menos. Mas, cara, eu descobri a Jean Spark. Entender que se eu criasse um modelo ali, uma identidade visual, e hoje eu consegui produzir todas as minhas propostas, que eu demorava 3 dias e não ficava bonita, em 15 minutos, isso deu um ganho de eficiência no meu processo gigante. E isso é algo que eu faço implantação ali no treinamento, quando eu vou dar treinamento para vendedor. Cara, o vendedor hoje ele precisa saber o que no processo dele ele consegue já usar IA, além do que a empresa vai dar. Porque daí eu acho que por parte da empresa a gente tem que olhar muito para quais são as partes de todos os processos. Então, eu olho muito para a questão de vendas, né? Acho que a maioria de nós aqui. Mas o meu processo comercial ele é do começo ao fim, então eu monto jornadas para os meus clientes. Eu preciso entender do pré-vendas até o CS, né, até o AM. E às vezes aqui no meio os processos não são de conversacionais, eles são porque eu preciso pegar a documentação da Michelle, transferir para a minha equipe técnica, a minha equipe técnica tem que avaliar essa proposta, eu tenho que mandar para o meu jurídico tem que produzir o contrato, depois eu tenho que mandar para um cliente. Cara, todo esse fluxo, eu já trabalhei em grandíssimas empresas que era e-mail. Eu ficava lá cobrando jurídico, cobrando a pessoa técnica para, pelo amor de Deus, responde que eu preciso, porque eu preciso mandar essa proposta para o cliente. E aí, o que a gente consegue aqui automatizar de AI, por exemplo? Então, hoje, eu posso ter um revisor técnico, mas esse revisor técnico ele não precisa produzir a minha proposta inteira. Então, eu tenho esse fluxo aqui com AI. Se eu coloco uma automação aqui dentro, eu ainda consigo ter uma aprovação de fluxo mais rápida. Quando a gente fala de um processo de jornada de leads, ele é muito extenso, né? Olhando para a empresa, se você tiver mais de 5 funcionários, ele já ficou extenso. Não tem como ser básico, né? E até, assim, independente do mercado, se ele é o mercado B2C, se ele é o mercado B2B, eu arrisco dizer que o B2C ainda dá muito mais trabalho do que o B2B para que a gente consiga organizar melhor esses processos, porque o volume é muito maior, né? Então, acho que eu queria ouvir, daí vou puxar um pouquinho, não sei se o Gui tá aí, mas pode ser Jéssica, Marcelo, quem quiser falar aí também. Opa, Gui, desculpa, se precisar fechar a câmera aí, tudo bem. Mas eu puxei você porque você é de CS, né, tá nessa área, e eu queria ouvir de você, assim, de todo o seu processo que você tem hoje de CS na empresa. O que você olha que você fala, cara, isso aqui a gente ainda não está usando IA e eu consigo usar IA para, de repente, analisar melhor o dado de algum histórico? Me conta um pouquinho de como é que está isso para você. E aí queria ouvir dos outros demais aqui na sequência. Maravilha, pessoal. Boa. O que eu vejo que a IA pode contribuir muito conosco em todos os processos é a cozinha, é o bastidor, é utilizar a IA para instrumentalizar as relações com o nosso cliente, o relacionamento com eles. Esse relacionamento, ele é autêntico, ele é humano, ele precisa ter o feeling, ele precisa de toda a personalização, das nuances, do sarcasmo daquela reunião que não é só o que é falado, mas toda a linguagem,
não verbal ali assim. Então, isso o CS, o Key Account precisa ter como feeling dele. Mas a IA pode nos instrumentalizar. Por exemplo, com o assunto que trouxe da apresentação, fazer um QBR, um Quarter Business Review mais robusto, ou, por exemplo, ter uma matriz, uma automação de prevenção a churn. Entender com esses dados e olhando para suas informações, olha, o comportamento do consumidor, ele tem essas variáveis, e quando essas variáveis em conjunto são unidas, daqui a 3 semanas, daqui a 2 meses, ele vai pedir o cancelamento do contrato. Opa! Então eu vou me precaver a isso. Eu vou olhar esses dados que, se é muito dado, e ele precisa ser, vamos dizer assim, treinado por uma inteligência artificial, porque o humano não consegue ver consumo, CSAT de atendimento, são muitas variáveis em jogo. E aí a IA está aqui para verificar esse tipo de coisa e instrumentalizar essa tomada de decisão. Inclusive, hoje em dia tem já IAs de identificação quando o cliente vai ficar inadimplente, quando o cliente vai pedir o distrato, quando esse tipo de insumo faz sentido para que gere alertas, gere avisos para um humano chegar e agir sobre. E a mesma coisa os gestores. Então eu tenho ali assim o time com os seus processos e o seu CRM ativo, fazendo os atendimentos e com avaliações, com métricas, dados, KPIs aqui, eles podem tomar decisões mais assertivas e nutrir a IA para que ela gere melhores informações e preditiva aqui em essas informações que geram valor ao negócio. Eu, antes de passar a voz aqui, eu queria só contribuir com uma coisa também, que tem que cuidar muito para a IA gerar valor. Porque muitas vezes também, quem não se pegou, vamos dizer, uma vez, gastando 2, 3 horas tentando automatizar uma coisa que foi fazer 2, 3 vezes por 10 minutos. Então tem que entender se a IA configurar essa automação gerará mais valor e terá escala suficiente para ser necessário ou não. Não faz sentido aqui. Vou fazer mesmo manual como os maias, os astecas, mas faz sentido porque eu não tenho escala ou eu não tenho essa necessidade porque ela não gerará mais valor aqui. Acho que esse é o ponto. A Michelle levantou a mão. Acho que pode falar, Mi. Eu vou pegar aqui o gancho do Guilherme, que ele falou de previsibilidade, né? E a Bárbara falou assim, a gente está falando muito de conversacional, né? Mas, na realidade, tem muita coisa interessante acontecendo fora do conversacional, que eu acho que é aí que está o pulo do gato, digamos assim. Por exemplo, eu trabalho com cibersegurança, né? Uma das partes, né, da minha empresa são soluções de cibersegurança. E o que a gente tem visto hoje de solução nova, que consegue olhar para todo o ambiente de infraestrutura da empresa, infraestrutura física, infraestrutura lógica, câmera, por exemplo, e-mail, tudo que você tem dentro de uma empresa, tanto físico quanto lógico, etc. Essas inteligências artificiais, elas conseguem olhar, monitorar, concatenar dados, tanto dentro da empresa, tem uma parte que está entendendo o comportamento da empresa, o comportamento de cada pessoa dentro da empresa e o que eles podem ou não fazer. E ela vai estar também monitorando redes internacionais, o que está acontecendo no mercado de cibersegurança, o que está acontecendo na Black, nas redes, né? Redes Black, etc. E ela consegue prever se vai ter um ataque ou não, para você evitar esse ataque, né? Então, assim, você hoje
tem diversos mecanismos que estão lá monitorando, e aí se acontece alguma coisa muito fora do normal, ela pode bloquear um usuário, ela pode bloquear uma rede de internet, ela pode, e aí depende do que está, né, desenhado, combinado com a empresa, etc. Tem os casos, por exemplo, caso clássico, simples, mas, por exemplo, de diretores que foram hackeados e começaram a logar o seu e-mail da China, da Rússia e da sei lá onde em menos de 4 horas. Tipo, obviamente, eles não estavam viajando no tempo, né, ou com máquina do tempo para poder estar em diversos lugares tão separados geograficamente, né, nesse tempo. Então, você já bloqueia, você já entende que aquele comportamento está simulando ou qualquer coisa de ataque. Então, você consegue fazer essa previsibilidade com muito mais efetividade do que antes. Antes você tinha regras de automação. Hoje você consegue concatenar de verdade os dados todos da empresa. Boa, legal, Mi. Eu acho legal aqui trazer também resultado, né, gente? Então, a gente tem hoje softwares, né, N's aqui, a gente já falou de Callface AI, já falamos de Elephant, já vimos outras, Apollo, enfim, tem várias, né? Todo dia nasce uma startup nova, e que bom, significa que estamos evoluindo como sociedade, né? Mas acho que a gente precisa tomar conta do resultado, né? Então, acho que a fala do Guilherme ali, ela me trouxe para esse ponto, que ele é o ponto que eu estou agora em várias frentes que eu vejo IAs na operação. Que é, tudo bem, o quanto é esse ganho de produtividade e eficiência? Né? Então, por exemplo, eu sei que existem hoje softwares, né? Eu uso, inclusive, que eles avaliam dados de receita dos meus clientes. Então, ele vai prever para mim, dentro de churn e dentro de histórico, dentro de momento de mercado, com N pesquisas ali, quais seriam as melhores táticas de vendas que eu tenho para o próximo trimestre, dado todo esse histórico, toda essa receita, quais são os melhores clientes para eu ir. Então, ontem eu estava num evento, inclusive, de marketing growth, e a gente falou muito sobre o contexto de ABM, que eu acho que já apareceu aqui várias vezes na comunidade também. Então, assim, como é que eu construo uma estratégia de ABM que ela seja adequada para o meu negócio, né? Seja um negócio pequeno, seja um negócio grande. E aí, assim, como que a gente usa IA para isso? A gente não vai botar lá no GPT e pedir para ele trazer as 30 maiores da Forbes, porque isso todo mundo faz, né? Como é que a gente vai filtrar? Como é que a gente vai qualificar? Como é que a gente traz um score lead para eu identificar quais são esses ABM, né? Quais são as 30 empresas que faz sentido ser os meus clientes, e não as 30 maiores empresas que eu tenho na minha região ou no estado do lado. E aí, com isso, a gente consegue medir a efetividade melhor de cada uma dessas ações. Então, hoje, para eu criar um processo de ABM, eu vou primeiro consultar a IA para montar a minha estratégia, para montar meu planejamento, eu vou revisar junto com ela, a gente vai trazer pesquisas mais robustas. Hoje, todo mundo aqui sabe, em 15 segundos a gente tem pelo menos 3 pesquisas de Harvard, McKinsey e alguma outra consultoria, que são sempre as que aparecem nas IAs, mas a gente tem o dado muito fácil. Antes você ia ficar lá caçando no Google, na mão, lendo toda a pesquisa para entender o que fazia sentido para o teu planejamento ou não. E aí você pula uma boa parte disso, constrói esse ABM com a IA aqui na ponta, no meio do processo para ela qualificar esse lead, como a IA conversacional que a gente estava falando, no final do meu processo para identificar o quanto de aderência eu tive com o meu planejamento aqui de ABM e o quanto que isso se traduziu em receita, em resultado. Porque eu acho que hoje, todas as empresas que estão vendendo IA, assim como a minha, né, a gente tem como uma objeção, e sempre, assim, pelo menos aqui para mim, 100% dos clientes, que é, tudo bem, mas o quanto isso é eficiente? Beleza, a gente vai usar a IA para ela fazer o atendimento do meu e-commerce. Tudo bem, mas quanto que ela vai conseguir fazer de atendimento a mais, né?
E aí eu acho que a gente esquece muito de olhar para essa camada do resultado. Então, a gente está aqui falando de várias ideias, várias coisas, né? Então, IA conversacional, IA para clínica, IA para B2B, SDR, cibersegurança, análise de dados, prevenção a churn. Tem várias coisas, a gente está vendo todo esse processo. Mas, de fato, o que lá na ponta ele traz de resultado para a gente? Então, depois, ó, Felipe da Callface entrou aí, vou até usar como exemplo. Depois da gente usar a Callface ali, o quanto que eu tenho de resultado dentro do meu negócio? E aí eu acho que a gente está esquecendo dessa parte que ela é importante para que a gente prove o valor, que é o que Guilherme, Marcelo e Jazz aí trouxeram no começo. Então, acho que desde o começo você pode ser uma pessoa que está aprendendo a usar IA. Eu acho que o que a gente tem que ter aqui como principal ponto é o que ela vai gerar para a gente de resultado. Porque senão eu entro muito no hype, e o hype não é bom, que é, vou mandar todo mundo embora, vou colocar IA em tudo, meus processos aqui estão tudo cagado, mas daí eu vou botar IA e vai funcionar e não funciona, piora, inclusive, e aí cai naquele limbo, né? E aí depois, pô, eu usei a agente aqui, eu usei o fulano de tal, eu usei tal software, é uma merda. Pô, mas é uma merda por quê? Você não mediu o resultado, você não fez um planejamento, você não está olhando a métrica disso. Então, acho que em qualquer projeto que a gente for fazer, a gente precisa olhar primeiro para o ponto de partida, né? Que é o resultado que eu quero disso. Depois que eu sei qual que é o resultado, eu consigo escolher quais são as melhores IAs que eu tenho e quais são as partes do meu processo que eu vou conseguir automatizar, né? E aí eu queria já continuar aqui puxando, acho que o assunto está bem A bom. Bárbara levantou, perdão, a Jéssica levantou a mão. Ah, Também. desculpa, Jess, não tinha visto. Pode falar. Só para complementar, acho que você falando e o Guilherme falando, me veio aquela analogia, não sei se alguém já ouviu falar, que é a gente tem às vezes a sensação de produtividade fazendo alguma coisa, é igual quando você vê um sofá na sua sala, quer mudar de lugar, arrasta ele o dia inteirinho e termina colocando ele no mesmo lugar. Você fez um monte de coisa para não ter resultado. Né? Então, existe sim também coisas que não precisam ser automatizadas, porque isso não vai mudar nada no seu dia a dia. Isso acontece. Hoje mesmo eu brinquei com o Marcelo, eu falei, tentei fazer rápido aqui um prompt para criar meu infográfico, não deu certo, vou fazer igual os incas e os astecas lá, e vou fazer manualmente, e criei manualmente. Porque para mim não estava funcionando, era uma coisa, uma única vez que eu ia fazer, eu falei, então vou fazer assim. E eu acho que é muito importante. Hoje já tem muita plataforma que calcula o tempo que você está economizando com simples automações. Né? A própria N8N tenta fazer o cálculo também de quanto tempo você economiza usando as automações lá dentro. Então, acho que isso é muito importante, né, para a gente analisar. E aí, complementando aí, final, que vocês vêm falando sobre o uso da IA sem ser na parte conversacional, me lembrou, né, e está muito linkado com o que eu falei no início, que é o ser humano, ele é muito imprevisível. Né? Então, assim, hoje, como a gente atende clínica, muitas atendem convênio. E aí, não sei se vocês já foram marcar, hoje em dia está comum a clínica pedir a carteirinha do convênio, pedido médico pelo WhatsApp, para adiantar ela conseguir fazer essa solicitação para o convênio. E quando eles pedem foto, eu não estou brincando, gente, por incrível que pareça, não acontece só com uma clínica, muita gente manda uma foto dela. Então, assim, o ser humano, exatamente. Imagine se eu coloco uma IA só para receber ali as coisas, ela não vai trabalhar mais nada naquilo dali, e é isso. Então, assim, hoje criou-se um novo problema, né? Então, assim, as pessoas pedem a foto, e aí tem que mandar para uma equipe para analisar, para ver se está ok, se está legível, se mandou mesmo a foto da carteirinha e do pedido e não a foto dela, né? Elogiar a selfie ali, se a pessoa mandou. Mas, enfim, tem que ter uma equipe para fazer isso. A gente viu isso, inclusive, e a gente está trabalhando e desenvolvendo a nossa própria IA para analisar esses documentos, porque é um tempo que a equipe perde recebendo aquela informação. Hoje a IA ela já tem a inteligência de processar esses dados, de analisar, de preencher. A partir daquilo, ela sabe onde vai preencher, qual campo ela vai pegar. Então, hoje é muito importante que aí a gente use a inteligência artificial para outras coisas, mas que faça sentido, que realmente seja um ganho de tempo. E no fim do dia, hoje o que a gente mais vende, né, para aqui para os nossos clientes te dar a possibilidade de crescer o seu negócio sem ter que crescer o seu custo, porque se você cresce o negócio, você cresce a contratação de mais pessoas, mais treinamento, e aí, obviamente, o custo cresce junto.
com a IA, ela possibilitou ter essa expansão de negócio, esse crescimento de faturamento, sem crescer o custo. Assim, é mais lucro, literalmente, porque eu não estou crescendo o meu custo junto, né, com o meu faturamento. Eu acho que isso é um ganho, assim, absurdo. Então, faz super sentido, assim, sempre metrifiquem tudo que vocês usam para saber se realmente faz sentido. É lindo ter automatizado, mas nem tudo precisa. E eu queria Boa, só nossa, arrasou. Fala, queria Má. complementar em um minuto isso que a Jéssica falou e o que vocês estão comentando também, né? De qual IA, para qual resultado, a melhor estratégia. Mas existem IAs que, o exemplo que você estava dando da Jane Spark, mas eu não vou ficar fazendo propaganda dela aqui, não tem só ela, né? Existem agora IAs que eles estão utilizando o conceito de all-in-one. Não sei se vocês já ouviram falar, que é ela ter tudo em uma. Então não tem só Jane Spark, tem Manus, tem Skywork, tem Minimax, eu posso até escrever aqui para vocês. Essas IAs, hoje em dia, fazem tudo. E a Abacus é uma das melhores. Ela é talvez melhor que a Genspark, mas eu não falo dela, não sou embaixador dela. Mas quando você encontra o seu stack de IAs ideal, você às vezes não precisa pagar várias. Né? Existem essas outras que você pesquisando consegue aí, se identificar para usar apenas uma, que tem tudo. Boa, muito bom. A gente está caminhando aqui para o final, a gente tem mais alguns minutinhos. E aí eu tenho duas últimas perguntas, acho que a próxima aqui é, onde que vocês acham que as empresas estão errando, então? Onde está 90% do erro na implantação da IA? Quando a gente fala principalmente dos nossos processos aqui de vendas e CS. O que vocês têm visto? O que vocês acham que faz diferença? Posso começar rapidinho? Eu até escrevi aqui, eu acho que é o FOMO e o FOBO. Não sei se conhecem esse conceito, né? O Fear of Better Option, Fear of Missing Out, né? Medo de ficar para trás e perder alguma coisa. Igual eu fico o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube, eu fico louco se eu fosse implantar tudo de IA que eu conheço ou que eu testei. Eu acho que o desespero e a falta de primeiro definir a estratégia, que é o que você mesmo estava falando, né, Bárbara? A falta de definir onde eu quero chegar, aí eu vou saber qual IA exatamente usar. Falta muito isso às vezes, porque às vezes eu defini um bom plano, o que eu acho que era um bom plano lá atrás, só que um mês depois tem uma IA que vai te ajudar a você otimizar, a instrumentalizar, como o Guilherme também estava falando, esse plano, e mais barata. Então é isso que acredito que deixa um pouquinho a gente aí no FOMO e no fogo, todo mundo ficando louco. Bora, Cláudia. Legal, pode contribuir. Gente, eu fui um pouquinho no passado aqui e eu lembrei na época que começou a rolar ISO 9000 e as empresas tinham que implantar ISO 9000. Ou seja, elas pegavam o processo errado, documentavam e aquilo virou a ISO 9000. E eu acho que é muito isso, é você pegar, acho que o maior erro, e eu estou passando por isso hoje, o maior erro é justamente pegar alguma coisa que não foi bem desenhada, que não foi analisada, que não é para aquilo, e tentar jogar tudo isso dentro de uma automatização e botar IA achando que vai dar certo. E aí depois, no dia a dia, a gente percebe que simplesmente foi criando um Frankenstein e aí hoje em dia até pela quantidade de ofertas que se tem de soluções de IA, então aí você bota uma IA no começo e depois isso não deu muito certo porque não cumpriu o processo inteiro, aí você enfia uma outra, enfim, vai virando uma bagunça gigante. Então eu lembrei um pouquinho da ISO 9000 lá atrás, que foi muito isso. O processo era errado, mas ele estava automatizado e a gente achava que aquilo era perfeito enquanto certificação. Muito isso. E aí, o Boa. Frankenstein. Muito obrigada, Cláudia, por contribuir aqui com a gente, viu? Pessoal, acho que daí, para a gente encerrar, não sei se alguém quer contribuir um pouquinho mais com esse tema, acho que, na minha visão, concordo, faço das palavras aqui da Cláudia minha, eu acho que o maior erro que eu vejo em 90% dos casos é tipo, cara, eu não tenho minimamente o meu processinho de vendas de 4 etapas no funil. Eu não sei nem o que eu preciso fazer ali dentro. E aí eu vejo IA e falo, cara, eu vou automatizar tudo.
E você começa a automatizar e não dá certo, daí a IA que é ruim, né? É a IA que não sabe, é a IA que não sabe fazer, né? Então, para mim, o erro ele está nisso, na estratégia, no você ter definido muito bem os processos. Então, hoje, todas as implantações que eu faço de estruturação comercial, o processo ele vem antes da implementação da IA, e ela vai ser a última, porque eu preciso estudar histórico, eu preciso entender tudo que está acontecendo na empresa, eu preciso entender as pessoas, porque as pessoas elas são parte principal desse processo. E aí já deixo aqui a minha resposta final, né? Eu acho que sim, a IA vai substituir muitas pessoas e não serão poucas, mas também acho que não as pessoas que forem boas, estratégicas e que souberem operar com a IA. Então, me preocupa muito, principalmente as vagas júniores e operacionais. São as coisas que eu fico mais preocupada com o que a gente vai ter para o nosso futuro, como é que a gente vai receber, talvez, jovens recém-formados, qual será o lugar deles, né? E aí eu espero que eles venham preparados para usar as IAs, porque eu entendo muito que isso é futuro. Tenho uma amiga, assim, de inovação, que ela acaba dividindo várias coisas comigo sobre pesquisas de futuros. Ela, inclusive, está na comunidade. E a gente tem visto muito sobre isso, né? Sobre qual vai ser o comportamento humano que teremos que ser adaptado para que a gente conviva junto com a IA. Porque eu acho que é o que a Jess falou lá no começo. Cara, eu não posso demitir minha secretária, mas eu vou escancarar que se essa secretária não estiver fazendo um trabalho bem feito. E aí talvez o trabalho dessa secretária não é mais ficar pontuando agendamento, vai ser ela olhar, ligar para o convênio para renegociar coisa, vai ser ela fazer outras tarefas que são mais estratégicas para o negócio, né? E não só aquela tarefa repetitiva, massiva, que, cara, qualquer criança de 5 anos consegue fazer, sabe? E aí, indo aqui para o final, queria entender, Cláudia, pode falar, desculpa. Tá com a mão levantada? Pode falar. Ah, tá bom. Tem uma do André também. André, já era o meu próximo. Obrigada, Mar. Pode falar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Bárbara, eu posso esperar até o final. Não sei se você ia terminar. Não? Não, legal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu trabalho numa multinacional gigante, eu sou Head de Customer Success de uma empresa americana gigante. A gente lida muito com esse tema e está crescendo bastante aqui também. E uma percepção que eu tenho, não sei se vocês compartilham ou não, mas é B2B a empresa, a gente trabalha com empresas do mundo inteiro, né? E aqui no mercado de América Latina, que é onde eu atuo, eu só tenho clientes gigantescos, assim, eu sinto que os nossos clientes, eles não sabem o que é IA ainda, ou eles interpretam a IA de uma forma muito limitada, na verdade, essa é a principal opção. Meus grandes clientes são grandes bancos, varejistas, seguradoras, que tem pessoas, assim, brilhantes ali dentro, tem cientistas de dados com patentes em todos os mercados do mundo, então são pessoas brilhantes mesmo e que, às vezes, não essas pessoas, mas talvez os times deles enxergam a IA apenas como um otimizador de custo, o que é, obviamente, mas eu acho que não é só isso. Principalmente no tema de CS aqui, de Customer Success, uma coisa que a nossa empresa explora bastante é como hiperpersonalizar de verdade aquilo que os clientes dos meus clientes querem. Numa velocidade que a gente hoje exige, todo mundo hoje quer uma coisa pronta e rápida, principalmente a geração mais nova, e acho que a IA ajuda bastante nisso, né? Então, na minha época, aqui há 20 anos atrás, eu já tenho também alguns anos de mercado sem querer entregar a idade, a minha época eu tinha que ficar rodando queries e bases para ver quais os clientes que iam estar propensos a aceitar o meu produto que eu estou criando novo. Isso demorava 6 meses, até analisar todos os dados, ver, definir. Eu acho que a IA hoje, eu já tenho muitos casos de clientes, não muito aqui na América Latina, confesso, mas fora, onde aqui no Brasil tem, quando eu falo América Latina, o Brasil é um bicho de fora, né? Porque o Brasil é bastante evoluído nisso. Mas eu acho que hoje a gente consegue montar campanhas ultra, hiper personalizadas para o cliente que gosta de comer japonês às segundas-feiras de todo mês de novembro com camiseta azul. Em um jeito super rápido, assim. Eu acho que isso é o que está mudando mesmo o sucesso dos nossos clientes, que é o principal objetivo de um Customer Success, porque eu acho que a lealdade dos nossos clientes ela está muito em risco hoje, né? Existe um dado aí da Gartner que
existe 11 trilhões de dólares em risco no mercado bancário americano sobre a lealdade dos seus clientes, ou seja, para eles trocarem de um banco para o outro é muito fácil, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar em IA como algo não somente para ter um bot para atender os meus clientes, que obviamente é importante e atender de uma forma excepcional, mas sim de como eu posso me tornar melhor, como eu posso atender melhor ainda os nossos clientes. E, de novo, voltando ao começo, não da minha pergunta, mas talvez, pode até ser uma pergunta trazendo a opinião de vocês aqui, eu sinto que os nossos clientes ainda não sabem direito o que é uma IA, ou para que serve uma IA, ou efetivamente, assim, qual o objetivo mesmo de eu ter uma IA? Eu quero acabar com o meu call center. Beleza, pode até ser um objetivo isso para reduzir o custo, mas não é só isso, né? Eu acho que tem muito, muito mais coisa do que simplesmente ter um prompt ali, mandar um comando para indicar o melhor restaurante que eu posso ir na Indonésia, que é o que às vezes as pessoas usam no dia a dia. Mas, de novo, obrigado pelo evento aí, muito bacana trocar essa ideia. Obrigada, André, pela contribuição, viu? Sempre super bem-vindo. Vou passar a bola aqui para o Felipe. Falar, só para não falar que eu entrei, não falei nada com vocês, né? Mas corroborando com o que o André falou de CX e de CX, acho que é super importante. Logo no boom do hype, né? 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás das IAs, eu ouvi uma frase muito interessante, que a pessoa falou assim, eu vou usar a IA e vai sobrar mais tempo para eu lavar minha louça, né? E as pessoas tinham muito essa visão, né? Que ainda tem, né? Ainda a gente tem que educar muito o mercado. Eu trabalho literalmente no mercado de IA para a educação dos nossos clientes em geral. E tem muito disso, né? De, pô, vou usar uma IA para ter mais tempo livre. E parece que esse é o grande objetivo de todos os clientes, principalmente Brasil. Lá, corroboro também com o André Latam, falo com muito cliente do México, Colômbia, Chile também. Mas esse é um padrão muito brasileiro, assim, ó, o que eu vou fazer na IA para sobrar mais tempo para mim, assim. E a IA, ela não veio simplesmente para sobrar mais tempo para nós ou para trazer mais produtividade para nós. E isso que fere um pouco, assim, o porquê que a IA nasceu e porque todo mundo tem medo dela, né? Quem não está inserido no contexto de IA acaba tendo um pouco de medo dela. A IA nasceu para ser uma inteligência. E pouca inteligência está sendo aplicado na IA. Está sendo aplicado muita produtividade e pouca inteligência. E a gente, nós, como embaixadores desse discurso, desse mercado, é super importante a gente levar, evangelizar mesmo nossos clientes, nossos leads, nossos parceiros de negócio, que existe um potencial de processamento, de inteligência, de descobertas novas, de ir mais a fundo no relacionamento, de entender caminhos novos que a IA pode proporcionar para a gente, além da produtividade. Não é quem vai fazer mais, é quem vai fazer menos e melhor, de uma maneira mais inteligente. E essa é a grande corrida da IA, que ainda não está sendo observada, né? E que a gente pode olhar com esse cuidado. Assim. O que de inteligência eu levo para esses processos, não só para que eles sejam mais produtivos. Óbvio, business é um business, negócio é negócio, time is money. Quanto mais rápido você fizer, você vai pensar que você vai fazer mais dinheiro. Esse é um discurso enraizado no mercado, é difícil quebrar isso, né? Eu mesmo, eu quero que meu time venda mais, eu quero colocar IA para vender mais e faz parte da nossa jornada, até do nosso instinto, né? Mas a grande realidade é assim, quando é que a gente vai deixar a IA ser mais inteligente de fato e usar o recurso da inteligência que ela tem, que nós não temos? Então é uma provocação nossa para poder abrir esse horizonte de explorar a inteligência das IAs. Né? Boa, muito bom, Fih. E quer falar, Marcelo? Eu ia falar, muito legal isso que o Felipe falou. E eu vejo isso muito essa disparidade, esse conflito em pessoas no processo de recrutamento. E o processo de recrutamento em si, né? Essa parte de inteligência. Tipo, empresas usando a IA no recrutamento, pessoas usando IA para se candidatar. Então, e o sistema se conversando IA com IA. E aí você vai para uma entrevista, agora eu trabalhando também como headhunter, eu vejo muito isso, vai para uma entrevista, currículo lindo que ela usou, a gente acha que ela é inteligente o bastante, né? Mas aí demonstra totalmente o contrário, infelizmente, às vezes, na entrevista. Então, vejo muito isso que o Felipe falou, linkando até nesse processo que eu tenho atuado bastante. Sim. Muito legal. Cara, até pegando esse gancho de entrevista, já vou voltar no outro assunto, mas acho que foi hoje de manhã que eu vi um post de um líder de CS, inclusive, falando que ele recebeu mais de 200 currículos
E aí ele pediu para a galera montar case, e aí ele viu que os cases estavam quase iguais. E ele falou, cara, o que está acontecendo? Daí ele pegou uma IA para analisar quais eram os cases que tinham sido feitos por IA. E aí ele viu que, tipo, 95% das pessoas fizeram o case direto na IA. Então, assim, a pessoa não tem o cuidado de revisar uma coisa. E, assim, a IA é a mesma resposta do Google. Os 3 primeiros do Google são as pesquisas que a gente falou aqui. Sempre aparece McKinsey, pesquisa... Me fugiu o nome agora, mas são 3. Foster, e tem uma outra que sempre aparece também. São sempre as 3. Todas as pesquisas que você vai fazer no GPT, na Perplexity, é a primeira que traz. Então, assim, o quanto que a gente vai ficar refém também, né, de olhar e tomar isso como verdade absoluta, né? Mas aí, só complementando aqui, André e Felipe, para a gente já encerrar, já passamos alguns minutinhos aqui, mas o papo tá bom, eu nem queria encerrar com vocês. Eu vejo muito aqui do meu lado, principalmente quando eu fiz esse movimento de sair da bolha startup e ir para uma outra bolha que é a indústria, né? As pessoas não fazem ideia realmente de qual é a capacidade de uma IA. E as que sabem ainda ficam no âmbito conversacional. Eu sei que ela pode conversar com o meu cliente, ponto. Eu sei que ela pode me indicar o melhor restaurante para ir na Tailândia. Eu sei que ela pode rapidamente montar 10 surpresas que eu posso fazer para o meu marido na semana que vem. Então, eu acho que tem coisas ali que, poxa, a gente vai usar porque é dia a dia, isso faz parte da gente ter democratizado a IA, porque ela já existe há muito tempo. Eu mesma, cara, vendi um projeto de IA para a Raizen quase 10 anos atrás, assim. Então, a gente viu essa evolução e essa democratização. Eu acho que o papel agora, né, principalmente nós aqui que estamos dentro dessa comunidade, e até elogiando aqui o trabalho do Marcelo, que teve a grande ideia de unir essa galera boa aqui que estamos, é justamente como é que a gente vai educar, né, essas empresas, essas pessoas, o que é que a gente vai trazer de resultado, de prosperidade de negócio, e aí não só no âmbito de venda, não só no âmbito de produtividade, mas em toda a potência que a IA pode trazer para dentro de uma operação. Então, como eu falei ali para vocês atrás, eu me vejo aqui muitas vezes sozinha no meu negócio. Empreender é bem solitário, acho que todo mundo que empreende sabe disso. Assim como cadeiras de lideranças também são bem solitárias. Então, hoje eu sei que assim, a minha empresa não estaria onde ela está se a gente não estivesse utilizando a IA, e sei que a gente não usa nem assim 20% de toda a capacidade que ela teria para crescer o negócio, sabe? Então, acho que é muito disso. E, Jess, pode falar para complementar aqui. Só complementando mesmo que vocês trouxeram, eu acho que está muito em conjunto até com o Guilherme, que ele falou no início sobre a IA não competir com a gente. Falou-se muito sobre IA conversacional e no fim, sinceramente, virou uma commodity, é o sal e o óleo que a gente compra. Hoje você espirra, sai uma IA conversacional. Então, isso assim, agora todo mundo sabe fazer, todo mundo tem. E aí, eu acho que esse é o ponto legal que a gente chegou, que é o quê? Vai ter IA hoje no mercado que vai se diferenciar pela pessoa profissional por trás dela. Então, esse eu acho que é um ponto muito legal que a gente encontrou agora, porque assim, a IA, a gente não está pegando nem 5% da capacidade dela. O Felipe mesmo falou, e é real, assim, ela tem muita capacidade, ela pode fazer muito pelo ser humano, coisas que a gente não consegue mesmo, sabe? São os supercomputadores. E o que a gente já consegue hoje, para se diferenciar no mercado, vai ser o profissional por trás que está colocando o conhecimento dele. E para ele colocar o conhecimento dele, ele tem que ter experiência. Porque os profissionais que pegaram a experiência, os cases que a Bárbara falou, né? Que pegou o case do GPT, na hora do vamos ver, realmente não funciona. Assim, os livros trazem ali, como falar com o seu lead. Aí na prática você descobre que não, mas na verdade eu tenho que mudar essa palavra porque o meu segmento é diferente. Mas eu vou ter que colocar essa sequência aqui porque o meu segmento não funciona. Como você consegue isso? Com a experiência, como ser humano que está ali no dia a dia, está trabalhando aquele contato. E isso não diferencia. Minha mãe me falou desde pequena. Uma coisa que você sempre vai ter, ninguém nunca vai te roubar, é quem você é e o que você tem de conhecimento. Então, eu acho que a gente chegou num ponto muito bacana que é isso, assim, a gente já está nesse momento em que a IA
ou ela vai ser assim um nível extremamente avançado, ou ela vai ser uma commodity, vai nascer várias por aí, o próprio GPT já está criando o próprio, né, cria o seu agente, e no fim você vai ter que ter conhecimento. Então, assim, a gente não vai ficar para trás, porque a gente tem que se diferenciar, a gente tem que colocar o nosso conhecimento por trás. A IA, obviamente, da Bárbara tem o conhecimento dela para conseguir ajudar ali dentro do WhatsApp. Aqui dentro da gente, a gente teve que analisar uma série de clínicas e conseguir colocar o nosso conhecimento por trás da IA. Então, existe esse ponto aí de diferença que vai tirar, vai separar quem são os meninos dos homens, né, dentro da história. Boa, muito bom. Obrigada, Jess. Gente, estamos encerrando, então. Quero super agradecer quem esteve aqui com a gente desde o começo, quem entrou um pouquinho depois. A gente está nesse primeiro formato, né? Que ela é quase que um podcast unificado, um podcast em comunidade, que é o que a gente acredita. Depois a gente vai subir esse material no YouTube da comunidade, então todo mundo vai poder ter acesso, vai poder mandar para os amigos. Vocês vão conseguir compartilhar desse momento super legal aqui com a gente também. E é só o primeiro de muitos, né? A nossa ideia aqui é ter o mensal, né, Marcelo, se eu não estou errada? É ter esse podcast mensal. Então, sugiram temas, sabe? Tragam pra gente coisas, curiosidades. Sim. E vão trazendo pra gente, porque assim, cada um aqui na tua área, né? A gente pode contribuir e pode aprender juntos, né? Então, o que o André tá vendo do mercado exterior, qual é a diferença do Brasil, o que ele tá vendo de nuance, por exemplo, de segurança, que é uma coisa que a Michelle domina. O Felipe tá ali na ponta, trazendo o ROI total, analisando o call de vendas, fazendo todas essas coisas. Então, quais são os aprendizados dos clientes que você tem aí, né, Fih? A Jess trazendo todo esse know-how de clínica, colocando essas clínicas em outro patamar, gerando valor, trazendo mais agendamento também. Então, acho que cada um aqui na sua particularidade, né, a gente tem muito para contribuir. E nós gostaríamos que a gente utilizasse cada vez mais o espaço da comunidade para isso. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, nas mensagens, o link para vocês compartilharem a comunidade com outras pessoas. E aí não tem problema se a pessoa é leiga, nunca ouvi falar em entra na nossa comunidade que a gente vai ajudar todo mundo a entender e desmistificar um pouco mais esse assunto. Beleza? Só complementando também, eu até escrevi aqui em primeira mão, vocês que estão aqui, eu já divulguei o site da nossa comunidade, que eu trabalhei nele estou atuando nele há 2 meses, incessantemente, com Vibe Coding, né? E agora vocês podem entrar, basta logar com o Gmail, eu aprovo aqui, vocês já vão ter acesso a... Qual a diferença do site, tá? Eu não quis usar uma outra plataforma tipo Circle ou School, eu quis construir a minha, basicamente é igual a essas outras, mas o legal é que a gente vai deixar conteúdo mais organizado lá dentro, né? O WhatsApp se perde, toda hora a gente quer, qual IA que grava, qual Face, qual IA que faz tal coisa, então a gente nunca lembra, então lá a gente vai deixar as coisas mais organizadas, eventos, tudo vai ficar de acesso mais fácil, então vocês podem acessar esse link que eu aprovo vocês lá, preenche o formulário rapidinho, eu aprovo. E é isso. Boa. E as empresas que tiverem interesse, que quiserem patrocinar nossos episódios, próximas rodadas aqui, vocês é só procurar um de nós, embaixadores. Então, eu, Guilherme Hansen, Michelle Paf, eu sempre dou uma travada no seu sobrenome, desculpa. A Jéssica Fortes e o Marcelo, vocês podem procurar todos nós aqui que a gente vai conseguir direcionar vocês. E só para não esquecer, quem está patrocinando hoje é a GoTo. Então, toda essa reunião está sendo gravada por eles e a gente vai fazer essa subida no YouTube também para isso. Ok? Gravada, resumida, transcrita. É isso aí, é isso aí. E aí, semana que vem a gente vai ter um webinar sobre o GoToConnect, falando sobre produtividade e sobre inteligência de negócios. Tá? A gente depois vai fazer o convite para vocês. Boa, muito bom. E agora eu vou fazer um convite rápido para vocês colocarem aqui o LinkedIn de vocês nas mensagens para que a gente se conecte por lá, a gente se conheça mais. Vamos gerar negócio.